padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, experimentando a consolação de sua proteção materna, interpelados por seu sim de filha e sua atitude de discípula exemplar, celebramos, concluindo com gratidão, este mês de julho, com a festa de Santo Inácio de Loyola, presbítero e fundador da Companhia de Jesus, sempre exemplar, indicando sempre para hoje caminhos de conversão e mudanças. Assim diz bem nos seus comentários sobre o Salmo Santo Ambrósio. Esteja sempre no teu coração e na tua boca a meditação da sabedoria, e na tua língua a proclamação da justiça. Leva sempre no teu coração a lei do teu Deus. Assim diz a Escritura: falarás destas coisas quando estás em tua casa e quando vais pelo caminho, quando te deitas e te levantas, como nos lembra o livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7. Falemos, pois, do Senhor Jesus, porque Ele é a sabedoria, Ele é a palavra de Deus. Está escrito: abre a tua boca à palavra de Deus. Nele vive e respira quem repete as suas palavras e medita nos seus pensamentos. Falemos sempre dele. Se falamos da sabedoria, ele é a sabedoria. Se falamos da virtude, ele é a virtude. Se falamos da justiça, ele é a justiça. Se falamos da paz, ele é a paz. Se falamos da verdade, da vida e da redenção, é dele que falamos. Porque está escrito: abre a tua boca à palavra de Deus. Abre tu para que ele fale. Neste sentido, disse o salmista: quero ouvir o que o Senhor irá falar. E o próprio Filho de Deus declara: abre a tua boca e eu te saciarei. Nem todos podem compreender a sabedoria em toda a sua perfeição, como Salomão ou como o profeta Daniel. Mas em todos se difunde o espírito de sabedoria segundo a própria capacidade, contanto que tenham fé. Se acreditas, tens o espírito de sabedoria. Naquele tempo, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que forem pecados e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amado e amada de Deus, não podemos caminhar com uma tranquilidade que nos permite desdeixar a nossa conduta. Seremos julgados por aquilo que fazemos. Por isso é importante, julgados que seremos, viver uma vida que esteja à altura da nossa condição, buscando a nossa conversão e a nossa transformação. Por isso se interessaram os discípulos em saber sobre a parábola do joio, que Jesus lhes explica, dizendo: a boa semente é Ele, Cristo, quem semeia. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo, na verdade, que semeou o joio é o diabo. Ele está presente no meio de nós. Deus está presente no meio de nós e é Ele quem deve nos conduzir, porque nós seremos julgados pelos ceifadores, os anjos. Assim como o joio recolhido e queimado no fogo,
também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem é justo, isto é, quem faz e vive uma conduta de fato à altura da sua dignidade de filho de Deus, como justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Precisamos, portanto, a exemplo de Santo Inácio, percorrer um caminho movidos pela força da procura, como está na narrativa autobiográfica dele, quando o padre Luiz Gonzalez da Câmara diz, sublinhando: Santo Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, saindo da enfermidade, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro desse gênero, deram-lhe um que tinha o título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, escritos na língua pátria. Com essa leitura frequente, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito à lembrança do que lera outrora. Por vezes ficava absorto nas coisas do mundo, em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isso estava a divina providência que, através dessas novas leituras, ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo, nosso Senhor, e dos santos, punha-se Santo Inácio a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco e que fez São Domingos? Supliquemos a graça de sermos tocados, interpelados pelos testemunhos dos santos e mártires, dos bons, para que a nossa vida seja marcada na condução que seja do bem, do amor e da verdade. Na alegria de encerrarmos esse mês de julho, pelas graças recebidas, supliquemos a Deus a graça de nossa conversão. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo